como lidar com o estresse durante a IA do seu bebê. Eu fiz uma caixa de perguntas no meu Instagram e vocês preferiram, né? Foi muito mais votos nesse tema, que é o tema do estresse das mães. E eu acredito que principalmente as mães de primeira viagem, nós temos a tendência a nos estressar mais porque a IA é algo desconhecido para nós, né? Essa questão do bebê comer, como que a gente vai fazer todo esse processo, como que nós vamos estar seguras, a questão também de nós nos livrarmos dos mitos que tem muito nessa fase, dos pitacos, né, de fora. Como que a gente lida com isso? Como que a gente se sente mais segura para começar esse processo? Como que a gente dribla aí as situações e como que a gente se prepara para que a gente possa entregar o melhor para os nossos filhos. Então, o que acontece? Eu acho que para você lidar com o estresse, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é você ter o mínimo de conhecimento, né? O mínimo, assim. Não que você precisa ser uma expert, porque quando se fala de primeira maternidade, quando se fala de primeiro filho, a gente tá aprendendo tudo ali, né, com aquela criança. Mas a gente pode fazer o quê? Talvez conversar com mães ao nosso redor sem aquela coisa de querer julgar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Nós podemos nos enturmar em espaços, nos colocar em situações de mães que já têm mais filhos, que já têm um filho ou outro, para a gente poder se inteirar um pouco do assunto e poder fazer aquela peneira, eu diria. Que peneira é essa, Yara, que você está dizendo? Você colher informações daquela mãe que te fazem sentido, que você, como uma estudiosa, que eu acredito que vocês são, tá? Vocês que estão me seguindo aqui, que você, provavelmente por tudo aquilo que você já leu, por vídeos que você já viu sobre, o que aquela mãe tá falando ali, ela casa com os seus valores, casa com aquilo que você acredita. Então às vezes você não vai colher tudo que aquela pessoa fala, mas você vai colher aquilo que te faz sentido, tá? Eu acho que a gente não pode simplesmente também achar que nesse tempo que nós estamos, só porque as pessoas de antigamente contam muitos mitos, tem muitas coisas que não fazem sentido, a gente pode simplesmente descartar tudo que as pessoas mais antigas falam. Aliás, né, se nós estamos todos aqui, né, se tem essa gama de pessoas que já foram cuidadas, já foram criadas, é porque, de alguma maneira, essas pessoas fizeram algo, né, que deu certo, né? Então, assim, tem muita gente que não é traumatizada também, né? E tem muita coisa que a gente pode acolher daquilo que as pessoas ao nosso redor falam. Tem os mitos? Tem os mitos. Tem coisas que não fazem sentido? Tem também, né? Mas o que você pode fazer para estar nessas reuniões e se blindar um pouco, né, de tantas opiniões que não fazem sentido? É você acatar aquilo que te faz sentido e você leva uma lixeirinha junto com você e joga na lixeira aquilo que não te faz sentido. Não precisa você ficar discordando da pessoa, você não precisa ficar discutindo com essa pessoa, você simplesmente escuta e faz aquilo que te cabe, né? Faz aquilo que você concorda e o que você não concorda, né? Você joga ali na lixeirinha e é isso, tá? Outra questão, né, que eu acho que eu já falei aqui meio por cima, é isso de você estudar, né? Eu sou uma pessoa, gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu aprendo com aquilo que eu me conecto. Se eu não me conectar com quem tá ensinando, né, é uma coisa que eu até tenho dificuldade, porque às vezes a pessoa tá falando algo muito importante, algo que faz muito sentido, mas só pelo fato daquele conteúdo que a pessoa tá passando, da personalidade dela não me cativar, né? Talvez pela falta de carisma, talvez porque realmente não me identifiquei com aquela pessoa. Parece que às vezes o meu ouvido dá aquela fechadinha, né? A minha maneira de aprender é me conectando com quem ensina, é conseguindo ficar ali vidrada, é igual um livro que você pega, né? Às vezes o leitor
não se conecta com a maneira que aquele escritor escreve, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu estiver assistindo um conteúdo que não me cativa, eu simplesmente não aprendo, né? Então eu quero passar para outro. E é por isso que tem aí uma gama, né, de pessoas, de quantidade de conteúdos hoje pra gente assistir, de maternidades pra gente seguir, porque se o que uma mãe fala não te cativa, de repente outra mãe vai falar o mesmo tema e aquilo vai entrar no seu coração como uma flecha. Então, eu acho que essa questão de você estudar temas com pessoas que te faz se conectar de alguma maneira com o conteúdo é importantíssimo. Você colher informações que conectam e você aprender de pessoas que te faz, enfim, se sentir inspiradas de alguma maneira. Então você pode, enfim, procurar vídeos aqui no YouTube, você pode procurar Instagrams de nutricionistas que tem conteúdos que vai te fazer crescer de alguma maneira. Você pode, como eu falei também, conversar com mães que já têm mais experiência. Eu acho que essa questão também de você conversar com mães que já têm mais filhos, muitas vezes o que acontece? A pessoa, ela pode até ter bastante filhos, mas às vezes a pessoa não levou aquele tema específico que você quer aprender e que você quer colher o máximo de informações possíveis para aplicar com o seu filho. Às vezes aquela pessoa que você está perguntando, ela não levou tão a sério esse tema, ela não foi tão a fundo nesse tema. O que eu percebo? Muitas mães dessa nova geração, né, dessa geração que está vindo, elas estão entendendo a importância da introdução alimentar na vida dos seus filhos. E pode ser que uma geração anterior, as pessoas não estavam tão atentas a esse tema, e sim a um outro tema, né? Então, você, como uma mãe comprometida, como uma mãe que quer entender melhor sobre o assunto, eu te indico a procurar esse ambiente, né, de pessoas que estejam falando do mesmo assunto que você e preocupadas com as mesmas coisas que você se preocupa. Porque às vezes você vai estar indo buscar informação em um lugar que não pode te trazer a informação X e Y que você quer ter, tá? Às vezes você está procurando essa informação num lugar errado, né? Então eu acho que vai te dar menos estresse você estar num ambiente, por exemplo, se você não consegue estar com pessoas, numa comunidade de pessoas que se preocupam com o mesmo tema que você, então você pode, por exemplo, procurar no Instagram, procurar no YouTube, procurar ali o Instagram de uma nutricionista que se conecta muito com o que você acredita, certo? Que você se conecta muito com o conteúdo dessa pessoa, que você admira de alguma maneira aquela maternidade ou aquela alimentação, não precisa nem necessariamente ser aquela maternidade. Mas se você vê que a pessoa ali entende do que ela tá falando, tá? Isso é bem importante. Uma outra coisa que é muito importante também pra gente prestar bastante atenção é nas nossas expectativas quanto mães, tá? E na nossa organização também. Eu acho que eu vou falar para vocês primeiro de organização, porque é a maneira como eu me organizei aqui, eu acho que foi dando certo, né? Você sempre procurar, por exemplo, olha os 5 grupos alimentares e mais ou menos tenta no seu dia, durante o decorrer do dia, colocar ali algum alimento daqueles 5 grupos, tá? Algum alimento de cada grupo, eu diria, para você poder visualizar, né, se a introdução alimentar do seu filho, como que tá fluindo, como que tá sendo. E você também ter essa questão de ter um pouco menos de ansiedade nesse processo, né, porque geralmente a gente, a criança não foi muito bem, né, nessa alimentação, a criança só pegou ali com as mãozinhas, ou ela nem, enfim, às vezes ela não se interessou muito pelo alimento, né? E você vai ficando nervosa porque a criança, enfim, não correspondeu
as suas expectativas na introdução alimentar, né? Ou naquela refeição X. Então você pode fazer isso. Eu não fiz na minha, porque assim, eu sempre estava cuidando muito do meu psicológico, mas o que você pode fazer é, por exemplo, escrever esses alimentos que essa criança não tocou muito, não se interessou muito naquela refeição, tá? E fazendo uma listinha para que você possa repetir esses alimentos em uma próxima refeição. Talvez você fazer uma cocção diferente com esse alimento. O que é fazer cocção diferente? Gente, parece uma coisa simples, mas às vezes as pessoas não sabem. É você fazer um cozimento diferente, você talvez assar aquela fruta que você ofereceu, sabe? Tipo assim, você ofereceu a banana cru para a criança raspadinha, né, na colher. Então, a criança não, enfim, nem se interessou muito por aquilo. Você pode cuidar da sua expectativa, porque pode ser que na próxima vez ela também não vá se interessar tanto pelo alimento, mas você pode fazer a maçã assada dessa vez, tá, Yara? Como que faz a maçã assada? Gente, não é essa a intenção do meu conteúdo para vocês, tá? Tem inúmeros Instagrams que falam como que você faz isso. Por exemplo, o Bebê de Nutri, tem uma nutricionista também que fez uma live comigo agora, que o nome dela é Gláucia, o Instagram dela é @nutrindo-meu-bebê, tá? Posso deixar esses Instagrams aqui para vocês também, para vocês irem lá e verem, né, receitinhas, verem como que faz, como que você faz uma cocção diferente. Também tem o BLW Brasil, que é uma maneira de alimentação onde o bebê, ele pega com as suas próprias mãozinhas e come. Então, assim, você variar as experiências da criança, você não querer só também fazer de um jeito, porque às vezes o jeito que você quer não é a maneira que a criança vai se adaptar melhor, né? E você ir se divertindo, né, durante esse processo, você ir aceitando aquilo ali e você ir pensando assim, o que tá no meu controle, né? O que eu posso fazer? O que tá na minha zona de controle para que essa criança se alimente bem, né? O que tá no seu controle você vai fazer. O que você não pode fazer é simplesmente tentar fazer com que a sua criança coma forçada, tá? Forçada. Você tentar, enfim, pegar a colher ali, colocar na boca da criança, tentar fazer ela comer de qualquer maneira, pegar a mãozinha dela e tentar. Isso você não pode fazer, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que tá no seu controle, que é promover experiências. Tá, Yara, mas eu não tenho tempo. Vou ser bem sincera pra vocês, vou contar a minha história pra vocês, como que foi que eu fiz na minha IA, tá? Com a Bethany, na IA da Bethany, né? Eu diria assim, eu não fui a mãe que fez 1 milhão de receitas pra Bethany. A Bethany foi uma criança que tocava nos alimentos, levava pra boca, né? Ela já foi esse tipo de criança, mas eu já conversei com mães que a criança ficou ali uns 2, 3 meses nesse processo de só fazer bagunça com a comida, jogava no chão, né? Ou a criança até cheirava esse alimento, passava no rosto, mas levar até a boca foi um processo mais demorado. E mesmo assim, depois de um tempo, depois de um processo, deu certo, né? Você pode ver relatos de mães aqui no próprio YouTube, né? Tem relatos, tem um monte de mães que falam sobre isso, para você acalmar o seu coração durante esse processo, né? É você pensar, não, o que eu posso fazer da próxima vez? E não ficar ansiosa. Eu acho que é mais isso, você tentar acreditar que você tá fazendo a coisa certa. Que você tá seguindo pessoas que você viu que deu certo, você tá fazendo tudo que tá no seu controle, você tá ajeitando o ambiente, você tá cuidando da sua mente, né? Você tá indo calma pra mesa, porque isso, assim, impacta demais a alimentação do bebê. Você ter a certeza de que você também não tá dando muitos estímulos para essa criança durante a alimentação, que você tá deixando esse ambiente o mais calmo possível, sem tela, tá? Durante a alimentação, que você tá sentando com a sua criança. Tá, Yara, mas a minha criança, eu percebo que já vai brava pra mesa, talvez o horário que você esteja dando esse alimento não seja um horário bem ajustado para essa criança. Às vezes ela tá indo com sono pra mesa, é algo que você pode ajustar, tá? Então, leva essa criança para dormir primeiro, depois, quando ela tiver com o soninho dela em dia, você traz pra mesa, né?
oferece o alimento, ou essa criança está indo já com fome para a mesa, amamenta antes essa criança e depois você leva pro cadeirão, né? Não fica querendo forçar as coisas. Quanto mais você forçar as coisas, pior vai ser, né? Eu acho que para você lidar com o estresse, essa é a primeira coisa, o conhecimento. Inclusive, se o seu estresse vem só por causa da falta de conhecimento que você tem, eu vou deixar o meu e-book de introdução alimentar, que eu criei baseado em toda a minha experiência nesse processo, e vou deixar aqui embaixo na descrição, e você pode adquirir, ler e se preparar melhor também para esse momento. O ambiente que você está convivendo, tá? O ambiente que você consome, eu digo na internet, em conteúdos, livros, tá? Às vezes os valores que você está consumindo não batem tanto com os seus valores, então por isso às vezes você tem essa dificuldade de absorver as coisas. Presta bem atenção nisso, tá? E cuidar dessa questão da sua organização, tá? Para você poder olhar ali os 5 grupos, se organiza antes, se você tiver que ir na feira, se você tiver que comprar algum alimento antes, dá uma organizada no seu tempo para que quando você for para a mesa as coisas não fiquem todas naquela bagunça, né, que você não sabe nem por onde começar. E você também pode fazer comida para até 3 dias, tá? Isso eu aprendi com uma nutricionista também. Você pode fazer comida para até 3 dias, variando aí o seu cardápio, variando as opções para criança, né? E tendo tranquilidade, tendo muita paz, pelo menos durante esses momentos. Eu sei que a gente também não consegue o tempo todo estar plenas, né? Seria muito bom se conseguíssemos, mas eu sei que a gente, nesse período, às vezes dá muito sono, a gente tá cansada. São muitas coisas para resolver, às vezes a gente já tem um outro filho, né? As mães que têm mais filhos aí. Mas assim, tenta nos momentos da alimentação você sentar como um momento de família mesmo, né? Ter esse momento como algo prazeroso, que seja prazeroso para você também, porque no final das contas é a memória que vai ficar. A sua criança, ela vai criando memórias e a partir dessas memórias é que ela vai gostar ou não dos momentos de alimentação, é que essa criança vai ou não levar isso como algo prazeroso ou não para a vida dela, é que ela vai moldar os seus hábitos, então assim, capricha, tá? Esse é o meu conselho para você, tá? Capricha nos momentos da alimentação para que possa ser o mais prazeroso possível, não só para o seu bebê, mas para a família no geral, tá bom? Gente, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje a respeito do estresse na IA, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas amigas, compartilha com quem precisa saber desse conteúdo. Tô me esforçando bastante para estar aqui toda semana, né? Então, compartilha porque é o meu tempo. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do jeito que eu converso, do jeito que eu falo, do jeito que a gente tá tendo essa conexão aqui, acho que o mínimo que você pode fazer é curtir, se inscrever no canal, tá? E compartilhar esse conteúdo com a maior gama de pessoas que você puder e também comentar, né? Fazer os seus comentários. Eu quero saber o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal. E a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo pra vocês.